Olá, aluno. Eu sou a professora Adriana Bertolino. Nós vamos estudar a disciplina de Estatística, unidade 1. Vou iniciar essa disciplina contando um pouco da introdução histórica da estatística. Quando a gente ouve a palavra estatística, a gente já imagina que é algo muito recente, né, de pouco tempo. Na realidade, a estatística ela já é utilizada há muito tempo. Existem indícios que na antiguidade, antes do nascimento de Cristo, ou seja, há mais de 2000 anos, a estatística já vem sendo utilizada. Né? De que forma? Para coletar os dados, para organizar os dados. No início, era utilizado mais voltado para o Estado, né? Para as questões do Estado. Então, os imperadores precisavam saber quantas pessoas tinham nascido, ou quantas pessoas tinham morrido, qual era o que a pessoa tinha de posse para poder cobrar impostos. Inclusive, o nome estatística vem dessa ideia, né? Do status, né? Da questão do Estado para a qual foi criada essa questão da organização e essa contagem das informações. Porém, a gente consegue verificar, somente no século XVI, tábuas que registram realmente, de uma forma um pouco mais sistemática, esses dados que eram coletados. Tá? Então, eram voltados mais para dados sobre casamentos, batizados, mais voltados para a área religiosa e também para a questão do Estado. Somente no século XVIII é que a estatística foi definida como uma parte da matemática e aí sim criaram-se várias teorias e várias formas de coleta, de interpretação desses dados que já eram catalogados, mas não eram trabalhados, não eram elaborados da forma como a gente tem a elaboração e são trabalhados os dados hoje. A gente vai iniciar a disciplina de estatística com alguns conceitos. Né? Então, nós vamos definir população, nós vamos definir amostra, que são dados, definir as diferentes estatísticas, porque a gente tem estatística descritiva, a gente tem estatística indutiva, para a gente poder verificar, então, como é que funcionam esses conceitos, para a gente poder entender um pouco mais da estatística. Coloquei aqui dois conceitos básicos, estatística descritiva e estatística indutiva. A estatística, a disciplina de estatística, a ciência estatística, ela é dividida em duas partes. A descritiva, ela trabalha mais, ela é voltada para a área de interpretação dos dados. Então, eu coleto esses dados e organizo esses dados, né? Vou descrever esses dados. De que forma? Através de tabela, através de gráficos. Então, eu vou organizar os dados. Para quê? Para que eu possa depois interpretá-los de forma mais simples. Quando eu vou interpretar esses dados, eu trabalho com a estatística indutiva. Então, eu vou correlacionar alguns dados, vou interpretar, vou ver qual é o dado que varia mais, qual é o dado que varia menos. Então, nesse momento, a gente trabalha com a estatística indutiva. Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar com a estatística descritiva para aprender a organizar esses dados através de tabelas e através de gráficos. E depois, no segundo momento, a gente vai trabalhar com a interpretação desses dados. Mas o que são dados, na realidade? Dados ou variáveis são informações que eu consigo coletar de um determinado fator. Por exemplo, qual que é uma definição de dado? Número de alunos de uma sala. Eu quero saber qual é a quantidade de alunos que tem em cada sala porque eu vou realizar um determinado evento, ou porque eu tenho que passar a informação para a Secretaria de Educação, alguma coisa do tipo. Número de famílias carentes é um outro exemplo de dado, né? Então, eu vou contar quantas famílias são carentes para eu poder realizar uma campanha, por exemplo, do agasalho. Então, eu preciso saber quantas famílias carentes para saber mais ou menos quantos agasalhos eu preciso coletar. Esses dados, eles podem ser divididos em qualitativo ou quantitativo. O que é um dado qualitativo? O dado qualitativo são dados que obtêm informações de forma não numérica, né? Então, por exemplo, estado civil, religião, time para que você torce, nome da mãe, cidade onde você nasceu. São dados onde a minha resposta não aparece com informações numéricas, aparecem como nomes, como qualidades. Os dados quantitativos, por sua vez, são dados que aparecem, as respostas são dadas em forma numérica. Número de filho, número de carros, número de famílias carentes, número de alunos por sala. Então, a minha resposta será sempre um número. 1, 2, quantos salários você recebe? Um salário e meio. Né? A minha resposta sempre será uma resposta numérica. Esses dados quantitativos, eles podem ser divididos também em discretos e contínuos.
Os dados discretos, eles são aqueles que a gente obtém através de contagem. Então, voltando à ideia lá, eu vou contar quantas famílias carentes, eu vou contar quantas crianças tem na sala, eu vou contar quantos carros tem por residência. Então, no discreto, eu sempre tenho uma contagem e a resposta sempre é apresentada em números inteiros. Eu não tenho meio carro, eu não tenho meia família. Eu sempre vou ter números inteiros, 1, 2 ou nenhum, por exemplo. Enquanto que os dados contínuos, eles são obtidos geralmente através de medições. Então, peso, altura, eu estou medindo, eu estou pesando. Esses dados, por sua vez, eles podem aparecer na sua forma inteira, 1 kg, 2 kg, 3 kg, por exemplo, ou na sua forma fracionária, 1 kg e 200 gramas, 1 kg e 300 gramas. Então, a gente tem nos dados contínuos tanto o número inteiro quanto números fracionários, enquanto nos discretos não. Nos discretos, eles são sempre provenientes de contagens, então serão sempre números inteiros. Dois outros conceitos muito importantes para a estatística é o conceito de população e o conceito de amostra. A população é o todo que eu quero estudar, tudo. Tudo o quê? Pessoas, carros, bichos, tudo que eu quero estudar, independente do que eu queira estudar, é o todo. A amostra é uma parte do todo, tá? Mas para que ela seja considerada amostra, essa parte ela tem que representar o todo. Então, quando é que eu utilizo a minha população, quando é que eu utilizo a minha amostra? A população ela é utilizada quando eu preciso saber dados exatos do que está acontecendo. É o que acontece a cada 10 anos no Brasil com relação ao censo. Então, a cada 10 anos, faz-se a pesquisa para verificar exatamente quantas pessoas são do sexo feminino, quantas pessoas são do sexo masculino, quantas crianças nasceram, quantas pessoas terminaram o ensino fundamental, ensino médio, ensino completo. Exatamente quantas pessoas satisfazem algumas das características que são estudadas no censo. A amostra, no caso, não serviria para isso, porque a amostra não me dá uma ideia clara, ela me dá uma ideia bem próxima à realidade. E é o que é feito entre um censo e outro. Entre um censo e outro são retiradas amostras para verificar como é que tem se portado essa população, para que depois de 10 anos faça-se novamente um novo censo para que tenha a ideia clara do que está acontecendo no Brasil. Bom, então, quando é que eu utilizo a amostra? Quando eu preciso de uma ideia clara do que está acontecendo. Quando é que eu utilizo a minha amostra? A amostra eu vou utilizar quando eu não posso utilizar a população, ou quando eu não tenho dinheiro, ou quando eu não tenho tempo. Um exemplo claro de quando eu não tenho tempo para utilizar a minha população é numa campanha eleitoral. Eu preciso saber qual a intenção de voto do candidato X. Eu não tenho tempo para pesquisar todos os eleitores para que eu possa dizer, olha, 10%, 20% dos eleitores preferem o candidato A. Então, o que a gente faz? A gente retira uma amostra e essa amostra ela tem que representar o todo. Eu não posso retirar essa amostra só na classe A, ou só na classe B, ou só na classe C, ou só num determinado bairro da cidade. Essa amostra ela tem que representar o todo. Então, ela tem que ter um pouquinho de cada parte do meu todo. E a forma como eu tenho para retirar essa amostra é chamada de amostragem. Aqui eu coloquei 2 exemplos de população, que eu estou querendo verificar, por exemplo, informações sobre a audiência de um certo programa de televisão. Qual que é a minha população? Todos os domicílios que possuem televisão. Qual é a minha amostra? É o conjunto de domicílios que eu coletei, que eu estou pesquisando, que eu vou visitar para verificar a preferência desse programa. Como eu falei de amostragem, que é um método pelo qual a amostra é recolhida, eu selecionei 3 como exemplo, né? Existem mais exemplos, mais formas de retirar a amostra. Nós temos a amostragem simples ou aleatória. O que é a amostragem simples? A amostragem simples é aquela que eu tiro, como está comentando ali, de forma aleatória. Eu vou fazer uma pesquisa na universidade, então eu vou escolher 50 alunos, os 50 primeiros que chegarem eu vou perguntar sobre uma determinada satisfação ou insatisfação, ou preferência por um curso, ou preferência por time de futebol, enfim. Não importa a preferência ou a pergunta que eu vou fazer. Preciso retirar 50? Eu vou tirar os 50 primeiros, então de forma aleatória, ou 50 últimos, ou vou chegar depois das 6 horas, ou depois das 7 horas e retirar os 50 que eu quiser. Depois nós temos o que nós chamamos de amostragem sistemática.
A amostragem sistemática, como o próprio nome já diz, ela já tem um sistema, ela já tem uma sistemática a seguir. Então, eu quero retirar 50 alunos de uma sala de 100, por exemplo. Então, eu separo 100 números de 1 a 100 e entrego para os alunos. E eu decidi que distribuir e eu vou retirar todos os números pares. Ou todos os números ímpares. Porque se eu tenho 100 alunos, eu tenho metade com número par, metade com número ímpar. E aí seleciono os 50 alunos com números pares e faço a pesquisa, o que eu quero conhecer, o que eu quero saber sobre a instituição ou sobre o que eu quiser estudar. E nós temos a amostragem estratificada. A amostragem estratificada ela vai trabalhar por extrato. Pegando novamente o exemplo das salas, né, que eu quero verificar numa determinada instituição, eu posso pensar que os meus extratos são as salas de aula. Então, eu quero retirar 50 alunos, por exemplo. E eu sei que eu tenho 10 salas. Então, eu vou entrar nessas salas, se eu tenho 10 salas e preciso de 50 alunos, eu vou tirar 5 alunos de cada sala. Aí, agora, a forma como eu vou retirar esses 5 alunos de cada sala, aí eu posso utilizar a amostragem aleatória ou eu posso retirar através da amostragem sistemática. Mas a estratificada, então, eu vou trabalhar por extrato. Então, cada sala eu vou retirar um pouquinho, não vou entrar só em uma sala, por exemplo. Nós vamos agora para o próximo slide, que é a nossa interatividade. E antes de eu ler a interatividade, eu só vou lembrar, porque ele comenta aqui, sobre variáveis, né, que são os nossos dados contínuos e discretos, quantitativos ou qualitativos. Só para lembrar, os nossos dados qualitativos são dados onde as informações são numéricas. Os nossos dados qualitativos são dados onde as informações são não numéricas. Então, qualitativo, não numérica, quantitativo, dados numéricos. E aí fala sobre discreta e contínua. A discreta, né, são dados quantitativos, ou seja, números, onde são provenientes de contagem, sempre números inteiros. E dados discretos, onde eu tenho números inteiros ou fracionários. E a interatividade diz o seguinte: ao nascer, os bebês são pesados e medidos, para se saber se estão dentro das tabelas de peso e altura esperados. Essas duas variáveis são alternativa A, qualitativas, alternativa B, ambas discretas, alternativa C, ambas contínuas, alternativa D, contínua e discreta, respectivamente, e alternativa E, discreta e contínua, respectivamente. Voltamos logo com a resposta dessa interatividade.